Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Em qualquer horário que você estiver nos ouvindo, esta mensagem, esta palavra, e logo após eu quero fazer uma oração poderosa juntamente com você. E eu creio que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele vai falar poderosamente ao seu coração neste momento. A palavra de Deus, meus irmãos, no livro de Salmos, no capítulo 77, nos traz aqui uma ilustração, isso mesmo, e um exemplo de um homem de Deus que estava enfermo. E essa enfermidade, meus irmãos, ele reconhece que estava no seu coração, isso mesmo. Em momentos difíceis, ele começou a questionar onde estava Deus, onde o Senhor estava para ele estar vivendo e passando aquele momento tão difícil. E ele chegou à conclusão que o Senhor estava, meus irmãos, no mesmo lugar, agindo da mesma forma, isso mesmo. E ele disse: isto é apenas enfermidade no meu coração. Isso, meus irmãos, nos traz um grande esclarecimento para a nossa vida também. E eu creio que neste momento Deus ele vai trazer luz para a sua vida, para momentos que você está passando, em nome de Jesus Cristo. Pois se você ainda não é um inscrito e deseja, se inscreva no nosso canal. Isso, meus irmãos, faz com que você esteja recebendo as mensagens diariamente, constantemente. Tá? Ative o sininho das notificações e deixe o seu joinha. Olha o que diz a palavra de Deus, preste bem atenção. O salmista disse: clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz. E ele disse: e ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. O salmista, meus irmãos, no dia da angústia, ele começou a clamar ao Senhor, erguer as mãos e buscar a Deus. O salmista Asaf, isso mesmo. E a sua alma estava angustiada, como ele mesmo disse. A sua alma estava angustiada pelo momento que ele estava vivendo. Situações difíceis, aflições, isso mesmo. E ele disse: lembrava-me de Deus e me perturbava. O salmista ele estava tão angustiado, tão aflito, isso mesmo. Quando ele clamava a Deus, e quanto mais ele clamava, mais a sua alma ficava angustiada, porque o seu coração, meus irmãos, estava enfermo. E essa enfermidade, meus irmãos, era algo espiritual. E ele disse: lembrava-me de Deus e me perturbava, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Isto é na oração e no clamor do salmista. E ele disse: sustenta-me, sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Olha a situação que o salmista ele se encontrava. Sua alma estava aflita, angustiada, o seu coração, ele estava perturbado, como ele mesmo disse aqui. E ele disse: de noite clamei, isso mesmo. E ele disse: considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. E ele começava a fazer uma análise, isso mesmo, dos tempos passados, das histórias, dos momentos, dos livramentos, dos milagres, das providências que Deus já tinha operado, e aquilo trazia angústias e tristezas para a sua alma. E ele disse: de noite clamei, isso mesmo, a lembrança, de noite clamei, a lembrança, o meu cântico meditei em meu coração, e o meu espírito investigou. E ele chegou à conclusão e disse: rejeitará o Senhor para sempre?
Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, olhe bem, e ele disse, isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Que coisa maravilhosa. O salmista, ele começou a orar, e a clamar a Deus. Isso mesmo. E quanto mais ele orava, mais a sua alma ficava angustiada, o seu espírito, o seu coração, isso mesmo. Mais ele ficava perturbado, se sentindo-se um vazio, sozinho, abandonado. Esse foi o sentimento que o salmista ele começou a ter. Certamente estava enfrentando uma grande luta, aflição. Isso mesmo. E ele começou a questionar, onde estão as benignidades, as misericórdias, as bondades de Deus? E ele começou a orar e perguntar, onde estão as bondades de Deus? Onde estão as misericórdias de Deus? Onde estão as suas promessas? Isso mesmo, que ele fez. E ele começou, meus irmãos, a perguntar isso mesmo. Cessou para sempre a benignidade? Isso mesmo. Acabou-se já a promessa que veio de geração a geração? Olha os questionamentos que o salmista ele começou a fazer. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou as suas misericórdias na sua ira? E ele começou, meus irmãos, a perguntar, se sentir questionado, o seu coração se sentir vazio, angustiado, isso mesmo. E olha a conclusão que ele chegou no final da sua oração. No final da oração, ele chegou à conclusão e disse, isto é enfermidade minha. E esta enfermidade, meus irmãos, não estava, isso mesmo, não era uma enfermidade física, é uma doença, meus irmãos, no coração espiritual, isso mesmo. É um sentimento, isso mesmo, que trouxe uma enfermidade que não agradava a Deus. Isso mesmo, que coisa interessante. Esta enfermidade aqui no coração do salmista não era uma enfermidade física, era algo, meus irmãos, espiritual na vida dele. E ele chegou à conclusão que a bondade, a misericórdia, a benignidade de Deus era a mesma. Olha o que ele disse. E eu disse, isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. E logo ele lembrou, meus irmãos, dos livramentos, das misericórdias, do que Deus já tinha feito na vida dele, nos seus antepassados, na sua geração. Isso mesmo. E ele disse, lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. E ele começou a fazer uma retrospectiva dos milagres, das maravilhas, dos livramentos, das bênçãos que Deus já tinha operado na vida dele e da sua família e dos seus antepassados, da sua geração. Isso mesmo. E ele chegou a uma conclusão, que o problema estava nele, que esta angústia, esse desespero, esta aflição que ele estava passando, era algo, meus irmãos, do coração dele, mas Deus não tinha abandonado, Deus não tinha desamparado, Deus não tinha deixado de forma alguma. Isso mesmo. Da mesma forma que o salmista Asaf, ele se encontrava-se nessa situação, nós não podemos, meus irmãos, nos deixar nos levar por estes sentimentos, estas enfermidades, que o nosso coração muitas vezes ele pode chegar, isso mesmo, e ser acometido destas coisas, duvidando, questionando o poder, as maravilhas, as misericórdias, as promessas de Deus. Não duvide, creia, acredite que o mesmo Deus
que operou no passado, operou milagres, libertou, transformou, isso mesmo, restaurou, curou, salvou, é o mesmo Deus que cura, liberta, salva, transforma e restaura. E Ele entra com providências na sua vida, na sua casa, na sua família, e transforma, liberta e entra com providências. E o salmista disse: lembrar-me-ei das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas na antiguidade. E ele disse: meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Que coisa maravilhosa. Ele disse: o teu caminho está no santuário. E que Deus é que pode se comparar, se ser tão grande como o nosso Deus? Não há. Não há, meus irmãos, comparação. Não há, meus irmãos, nada, ninguém que possa competir, isso mesmo, com o poder, com a grandiosidade do nosso Deus. Pois então creia, acredite, isso mesmo, que o mesmo Deus que encontrou e revelou para Asaf, isso mesmo, que o que estava dentro dele era um sentimento apenas enfermo, um sentimento, meus irmãos, isso mesmo, por uma situação que não estava agradável a Deus, e ele chegou a esta conclusão, que o Senhor era o mesmo, que o Senhor estava agindo poderosamente, e esta enfermidade, esta doença aqui, meus irmãos, tem acometido muito, isso mesmo, a humanidade, e muitas vezes até pessoas crentes, cristãos. Asaf era um crente, Asaf era um cristão, isso mesmo. E olha a enfermidade que estava no seu coração. Questões, dúvidas, isso mesmo, dúvidas, isso mesmo. E começou a perguntar, a questionar, isso mesmo, duvidar da grandeza, da misericórdia, da bondade, do poder de Deus, mas ele chegou na conclusão da grandeza e do poder de Deus. E eu quero declarar, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, que o Senhor, Ele entre com providências na sua vida, na sua casa, na sua família. Que o Senhor entre agora, libertando, trazendo vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela tua igreja, pelos teus filhos, pelas tuas ovelhinhas, Senhor. Cada um que está nos ouvindo de todos os lugares. Pai, entra agora com providências, salvando, libertando, curando. Se existe alguém que está me ouvindo, Senhor, sentindo dores no seu corpo, com inflamações, com problemas de saúde, se existe alguém enfrentando uma grande luta, peleja, batalha, que seja curado, curada, livre, liberto agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu te peço agora, manifesta o teu poder em favor dos teus filhos, de cada um que está nos ouvindo. Se existe alguém sentindo dores, cansaço, opressão, se existe alguém, Senhor, com problemas, Senhor, que não existe, Senhor, cura para os médicos, se existe algo, meu Deus, e alguém que precisa de um milagre, e meu Pai, em nome de Jesus, cura agora, remova todo o mal, Senhor, em nome de Jesus Cristo, seja livre, seja curado agora pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro agora a cura, a libertação, a saúde aí onde você está. Seja abençoado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Diga: eu creio, eu acredito, eu declaro em nome de Jesus que as bênçãos de Deus estejam na sua vida, em todos os seus caminhos. Receba a bênção de Deus pelo poder do nome de Jesus Cristo. Diga: eu creio, eu acredito. Creio que da mesma forma que Deus se revelou-se aqui para o salmista, isso mesmo, mostrou a sua grandeza, o salmista reconheceu e viu a grandeza de Deus. Assim, meus irmãos, o Senhor, Ele se revela para cada um de nós. Que Deus te abençoe.